Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo do canal Bluzico. E no vídeo de hoje eu vou trazer mais uma vez pra vocês os gibis quinzenais da Turma da Mônica. E dessa vez são as edições de número 73. E como estamos nesse clima de carnaval, na semana de carnaval, a Turma da Mônica não perdeu a oportunidade e agora as edições 73 acompanham um brinde. Será que vocês acertam qual é o brinde antes de eu contar pra vocês? Se você falou que o brinde é uma máscara de carnaval, você está certo. As edições de número 73 vão acompanhar máscaras de carnaval, cada revista com um personagem diferente. Então, se você não quer perder esse vídeo nem os próximos que eu vou estar postando aqui no canal, já deixa seu like e se inscreve. E as edições de número 73 da segunda quinzena de fevereiro de 2025 são: O Maior Tesouro do Limoeiro, Um Passo para o Sucesso, O Dia da Mosquinha Corajosa, Dudu das Neves e a Bruxa que Não Era Assim Tão Má, Chico Bento pra Guardar as Coisas na Cachola e Turma da Mônica Marca Registrada. Agora vem comigo ver esses gibis mais de perto. Então vamos começar com o gibi da Mônica de número 73, O Maior Tesouro do Limoeiro. Aqui na capa a gente tem a Milena olhando o que parece ser um mapa e ela tá com a roupa normal. E aí tem o Cebolinha com uma roupa que parece do Indiana Jones, a Mônica com uma roupa de exploradora, a Magali também com uma roupa de exploradora, o Cascão aqui atrás também com a roupa normal, igual a Milena, um X, e abrindo a capa a gente tem a Denise chegando também para essa busca, só que ela parece estar com uma roupa de frio, como se ela fosse viajar. A história começa com a Mônica se encontrando com a Milena. A Milena diz pra Mônica que o pai dela deu uma caixa cheia de gibis antigos, e elas decidem fazer uma tarde da leitura. E dentre todos esses gibis, a Mônica encontra a edição número 1 do Ursinho Bilu. E dentro desse gibi tem um pôster que diz algumas coisas. Siga os passos para desvendar o enigma e conseguir a senha que levará ao maior tesouro do limoeiro. Aí a Milena percebe que isso na verdade não era um brinde da revista. Alguém escondeu esse mapa dentro do gibi número 1 do Ursinho Bilu. Então a Mônica se veste de exploradora pra tentar achar esse tesouro no limoeiro, com a ajuda da Milena. Só que daí o Cebolinha escuta o que elas estão falando e diz que também vai participar. Aí a Denise escuta também eles conversando e diz que vai participar. Além do Cascão, que também escutou tudo e também disse que vai participar. E seguindo as dicas do que está escrito no mapa, então para seguir as dicas das charadas que tá ali no mapa, eles precisam ir até alguns lugares do limoeiro, como por exemplo o armazém do Seu Jura, para descobrir qual era o nome do armazém do vô dele, para usar a inicial do nome do armazém para continuar as buscas. A Magali também se junta nas buscas e agora tem 6 personagens da Turma da Mônica procurando esse tesouro: Magali, Mônica, Cebolinha, Cascão, Milena e Denise. Eles vão até a casa do Chaveco para continuar seguindo as pistas, para conversar com a Dona Xepa, que é a avó do Chaveco. E no fim, a gente descobre que o maior tesouro do limoeiro eram os gibis antigos. Depois temos a história do Contra e Mônica em Brincando de Comidinha, onde a Mônica vai ser a mãe e o do Contra vai ser o pai. Só que o do Contra quer saber a motivação, se ele é feliz na profissão dele, se ele é feliz no casamento. Ele quer aprofundar essa brincadeira. Só que a Mônica queria simplesmente fazer comidinha de barro, só que o do Contra precisa de uma motivação pra entrar no personagem. E aí no final eles decidem brincar de futebol, que é mais simples. Dona Luísa, que é a mãe da Mônica, em Perdi o Sono, que o pai e a mãe da Mônica estão dormindo e a Mônica chama o Seu Souza. Ele vai até lá e conta uma história pra ela dormir. Só que a Dona Luísa tá escutando a história que o Seu Souza tá contando pra Mônica e vê que ela não vai conseguir dormir desse jeito, que é uma história assustadora. Turma do Penadinho em Força na Peruca, que o Cranícola tá usando peruca. Depois temos a parte dos passatempos e é aqui que a gente encontra as máscaras de carnaval. Na edição da Mônica, claro, seria a máscara da Mônica. Então a gente tem aqui, ó, o formato que é para recortar, aí recortar aqui onde são os olhos. Essa parte da orelha é para você furar e passar o fio para conseguir amarrar na sua cabeça. Aqui do outro lado tem a instrução de como montar. E aqui, Carnaval Turma da Mônica. E agora sim temos os passatempos.
Mônica e Monicão em A Força do Amor. A Mônica vai colocar a coleira no Monicão pra levar ele até o veterinário, só que ele não quer, mas ela consegue levar ele. Depois, a Mônica coloca a coleira no Monicão porque é dia de banho, mas de novo ele não quer ir. Até que no fim da história, o Monicão se apaixona por uma cachorra que estava passando ali e leva a Mônica à força. Astronauta em Pega Pega, em que alguns alienígenas decidem ajudar ele a trazer algumas coisas que estavam dentro da nave dele, só que ele não pediu essa ajuda. Mônica, um cãozinho muito intenso, que é o Monicão, que tá sempre fazendo muito barulho. Então a Mônica vai até a casa do Franjinha para que ele faça alguma invenção que faça o Monicão parar de ter tantos pitis. E o Franjinha faz uma coleira que tenta regularizar isso. E no começo dá certo, até o Monicão querer se coçar e sem querer apertar um botão da coleira que faz ele ficar ainda mais louco. E no fim da história, a Mônica consegue acalmar ele tocando flauta. E depois temos a Tirinha. Agora o gibi do Cebolinha de número 73, Um Passo para o Sucesso. Na capa a gente tem o Cebolinha muito sorridente com um tênis diferente. E parece que esse tênis que tá levando esses raios aqui tá fazendo ele correr muito rápido. E abrindo a capa, a gente tem o Titi, o Jeremias, o Chaveco e o Cascão comendo poeira, provavelmente por conta dessa alta velocidade do Cebolinha. A história começa com o Cebolinha chegando até o Cascão e o Cascão chamando ele pra jogar bola. Só que o Cebolinha fala que ele tá de tênis novos e eles estão limpinhos e ele não quer sujar esses tênis jogando futebol. O Cascão chama o Cebolinha de desumilde por estar exibindo seus tênis de marca. E o Cebolinha explica que na verdade esses tênis são uma invenção do Franjinha. É um super tênis mega poderoso, que faz ele andar muito rápido. Ele agora é o menino mais rápido do universo. Ele até empresta esse tênis pro Cascão usar um pouco, e o Cascão vê que realmente é muito rápido. Depois o Jeremias testa o tênis e ele também começa a correr muito rápido. E de repente todos os meninos querem testar esse tênis. Só que o Cebolinha começa a ficar irritado, porque ele quer usar o tênis. E ele já conta pros meninos que ele quer usar esse tênis pra finalmente derrotar a Mônica. Só que a Mônica escuta todo o plano e bate no Cebolinha. E no final, o Cebolinha devolve os tênis pro Franjinha, porque as baterias acabaram bem no momento que ele precisava correr. Cebolinha em Fantasias Muito Loucas, em que primeiro ele tá fantasiado de Thor antigo, só que daí ele encontra com um louco, e o louco mostra um dinossauro pro Cebolinha, e o Cebolinha é quase devorado por esse dinossauro. Depois o louco vira um sol, faz o Cebolinha virar uma nuvem, faz chover cebolinhas. Depois o louco se fantasia de Chico Bento. Depois eles se fantasiam de tomate e cenoura. Depois o louco se fantasia de Cebolinha e o Cebolinha se fantasia de louco. E quando o Cebolinha vai se encontrar com o Cascão e vê que a fantasia do Cascão é uma fantasia de louco, ele sai correndo com medo de que tudo isso aconteça de novo. Cebolinha é contando carneirinhos e que ele não tá conseguindo dormir e tem a brilhante ideia de começar a contar carneirinhos. Só que os carneirinhos começam a fazer coisas muito diferentes. Cebolinha em um novo plano, em que ele faz um plano, apresenta pro Cascão, o Cascão diz que não vai participar, e aí ele resolve fazer um plano para convencer o Cascão de participar de um plano junto com ele. E chegamos aqui na parte da máscara de carnaval, e no gibi do Cebolinha, a máscara é do Cebolinha, e segue o mesmo padrão da máscara da Mônica. Você recorta aqui em volta, recorta aqui para ter a visão, né? E faz alguns furos aqui, para você conseguir passar um barbante para amarrar na cabeça. E agora sim temos os passatempos. Astronauta em Extraterrestres Existem. As cores que eles usaram nesse título quase não dá para enxergar o que tá escrito. Fizeram alguma coisa errada. É uma história curta do astronauta. Depois Marina, O que Pintavam nas Cavernas, em que ela viaja no tempo das cavernas para descobrir quais eram as pinturas rupestres em que os homens das cavernas pintavam nas paredes das cavernas. E depois a Marina descobre que ela virou uma pintura da época das cavernas. Dona Morte em Cedo Demais, em que ela vai buscar ali a próxima vítima dela, entre aspas. Só que ele diz que é muito cedo para ele partir. Então ele começa a arrumar toda a casa dele e pede ajuda pra Dona Morte. E ele se assusta quando uma amiga dele vai até a casa dele fantasiada de Dona Morte. Cebolinha em Comentário, em que o pai do Cebolinha vai comprar um livro pela internet e oferece pro Cebolinha uma história em quadrinhos. E o Cebolinha vai escolher qual história em quadrinhos que ele vai querer. E ele decide escolher os quadrinhos em base dos comentários. E o pai do Cebolinha lê um comentário ruim sobre a revista. Só que
quando o Cebolinha vai ver, era um comentário do Contra, então era uma revista boa. Cebolinha em Fugindo da Fera. E depois temos a tirinha. Agora vamos para a revista do Cascão de número 73, O Dia da Mosquinha Corajosa. Na capa a gente tem o Cascão assustado, olhando uma mosquinha que tá saindo da janela da casa dele, provavelmente. A Mônica correndo atrás dele com o Sansão. Uma mosca muito grande aqui, parece que tá enterrada na grama. E abrindo a revista, a gente tem mais duas moscas grandes enterradas na grama. Será que são moscas grandes mesmo? Ou será que esse é mais um plano do Capitão Feio e esses são os soldadinhos de sujeira fantasiados de mosca? Vamos descobrir. A história começa com o Cascão finalmente conseguindo pegar o Sansão, mas a Mônica percebe e corre atrás dele querendo dar coelhada. Quando ele vai tentar inventar uma desculpa do porquê que ele estava pegando o Sansão, ele vê uma mosca e diz que na verdade aquele era o dia da Mosquinha Corajosa. A Mônica diz que não conhece essa data, então o Cascão tenta explicar para ela o que é o dia da Mosquinha Corajosa. Há muitos anos, o bairro do Limoeiro foi atacado por criaturas terríveis, as horríveis minhocas gigantes, ou caramujos gigantes, ou centopeias gigantes. Na verdade eram cigarras gigantes, ele acabou de se lembrar. E o barulho dessas cigarras gigantes era insuportável. Então uma mosquinha muito corajosa acabou voando incansavelmente entre as cigarras, que se sentiram incomodadas e se enterraram no chão, onde ficaram pelos próximos anos. A Mônica cai na história do Cascão, só que depois ela percebe que não existem cigarras gigantes e vai tirar satisfação com ele. Só que por algum motivo, sai uma mosquinha ali perto da Mônica e algumas cigarras gigantes realmente saem debaixo do chão. Mas essas cigarras gigantes são muito estranhas. E essas cigarras cantam até explodir. E a gente descobre que na verdade essas cigarras estavam muito grandes por conta de um experimento do Franjinha. E no final, o Cascão que fica assustado com as cigarras. Milena em Banho no Cascão, em que a Milena tem que dar banho num chihuahua que foi até o consultório da mãe dela. Só que esse chihuahua acaba fugindo. E por esse chihuahua não querer tomar banho, a Milena acaba apelidando ele de Cascão. Só que daí o chihuahua acaba entrando dentro da mochila do Cascão. E a Milena chamando o chihuahua de Cascão, faz o Cascão entender que na verdade ela queria dar um banho nele. Mas no final dá tudo certo e o chihuahua toma banho. Depois Milena em De Olho no Papai, em que ela tá ali observando o pai dela e quer saber um pouco mais sobre o trabalho dele, já que ela quer um pouco da atenção dele. E no final, eles jogam futebol junto com o Binho. Depois temos uma história do Cascão com o Zé Luiz. A máscara de carnaval, que como é o gibi do Cascão, é a máscara do Cascão, seguindo os mesmos moldes das outras máscaras. Depois temos os passatempos. Turma do Penadinho em O de Casa, em que o Penadinho tava na sua tumba e o Zé Vampir vai lá chamar ele. Até que também chega a Alminha, e depois chega o Frank, depois o Lobe, o Muminho, a Dona Morte, o Cranícola, e fica tanta gente ali dentro do túmulo do Penadinho que ele resolve ir pra varanda, que é a parte de cima. Só que começa a chover e todos voltam pra dentro do túmulo. Turma do Penadinho em Lavando Roupa, em que o Penadinho tá lavando os seus lençóis, depois os lençóis da Alminha, a capa do Zé Vampir, a roupa da Dona Morte, o colete do Frank, até que ele percebe uma faixa ocupando todo o varal, que é a faixa do Muminho. Marina em Arte Abstrata. Cascão está tudo acabado agora, que ele tá assistindo um filme e ele começa a ajudar todo mundo que ele vê pela frente por conta do filme. Até que ele começa a falar inglês com algumas crianças ali do bairro, porque ele aprendeu uma frase em inglês no filme. E depois temos a tirinha. Agora vamos para o gibi da Magali de número 73, Dudu das Neves e a Rainha que não era assim tão má. Na capa a gente tem o Dudu vestido com uma roupa baseada na roupa da Branca de Neve, tem até uma boina. Aqui atrás, a Magali com a roupa da Bruxa Má, da Branca de Neve, tem até a cestinha das maçãs, que provavelmente estão envenenadas, e muitos animais amigos do Dudu, já que na história da Branca de Neve, ela é amiga dos animais. E abrindo a revista, a gente tem um castelo e um sapo. A história começa com a Magali indo até a casa do Dudu, dizendo que passou no mercadinho, viu algumas maçãs e se lembrou dele. Até que o Dudu pensa que a Magali tá querendo dar uma maçã envenenada pra ele, e a Magali fala que é claro que não, mas o Dudu fala que já leu uma história assim. E a Magali pede pra ele contar essa história pra ela.
E ele começa a contar que no reino muito distante vivia um menino muito esperto chamado Dudu das Neves. E ele vivia num castelo com a sua prima, a rainha Magali. E quando ela foi no seu espelho mágico e perguntou se tinha alguém mais brilhante e jovial do que ela, o espelho disse que o Dudu das Neves é muito brilhante e jovial. E para se livrar do menino brilhante e jovial, a rainha bolou um plano infalível. O plano era de que o menino fosse até alguns lugares para comprar comida para a rainha. Até que ele andou e chegou numa casinha com 7 pequenos ocupantes, que era o clubinho dos meninos. E ele fala para os meninos fazerem a lista de compras da rainha e em troca ele dá o coelhinho da Mônica para eles. E enquanto o Dudu tava na missão de comprar as coisas pra rainha má, ela tava fofocando com as suas amigas. E a Carminha Frufru disse que na verdade ele não tinha se perdido na floresta e ele tava se dando super bem. Então ela voltou a se consultar com o espelho mágico e ela se transformou numa bruxa horrorosa. E ela reuniu umas maçãs que estavam encalhadas na despensa do castelo e foi perturbar o menino de novo. O menino já fica desconfiado que essas maçãs são envenenadas, mas ela come uma pra provar que não. Até que ela comeu todas as maçãs. E também comeu todas as coisas que os meninos tinham trazido das compras da rainha, já que ela era a rainha. E ainda conseguiram encontrar o coelhinho. Mas enquanto a rainha estava dormindo por ter comido demais, o Dudu já tinha ido ao castelo, trancado as portas e estava jogando videogame com o seu novo amigo, o espelho. E no fim da história, o Dudu some e a Magali pergunta pro espelho se ele sabe onde ele foi. Magali e Quinzinho, que sonho de sonho. Zé Vampir, a última viagem de Demétrio, em que ele vê um pescoço num barco, mas na verdade era de uma estátua de madeira. O Zé Vampir acabou aprisionado em alto mar com o Demétrio, que é esse rapaz aqui que tá no barco. E o Zé Vampir pergunta pra ele se tem algum lugar pra ele se esconder do sol, porque vampiros não podem ficar no sol. E ele realmente só quer fazer parte dessa viagem, só que os tripulantes estão com medo de serem atacados por um vampiro. E no fim da história, quando o barco volta pra cidade, o Zé Vampir chama os amigos do cemitério, só que dessa vez o Demétrio decide nadar em alto mar, pra não ficar no barco junto com a galera do cemitério. Aqui a gente tem a máscara de carnaval, que como é o gibi da Magali, a máscara também é da Magali, seguindo os mesmos moldes dos outros personagens. E agora temos os passatempos. Mingau, cadê a minha bola? Em que ele acorda de uma soneca e quer brincar com a bola dele, já que ele viu algumas crianças brincando de futebol. E ele revira toda a casa da Magali procurando essa bolinha, mas ele não encontra. E no fim, a gente descobre que a Magali usou o novelo de lã do Mingau, que era essa bolinha, para fazer um cachecol. Então ela desfaz todo esse cachecol e o Mingau volta a ter sua bolinha de lã. Pipaen, a marca, em que ela acaba queimando uma roupa na hora que ela foi passar. E para esconder, ela vai inventando alguns métodos. Até que ela decide fazer uma estampa só com as marcas de queimado do ferro de passar. Nimbuzen, qual é o segredo? Em que primeiro ele encontra a Tati ali e dá uma flor pra ela. Depois encontra a Magali, a Milena e a Mônica e dá um espelho, uma tiara e uma barrinha de cereal. Depois encontra o Cebolinha e dá um carrinho pra ele. E no fim, ele ainda tinha algumas mágicas escondidas dentro da cartola dele. Magali, hein, eu te amo, bolo de chocolate. Que ela vê o Quinzinho fazendo um bolo de chocolate pra ela. E depois temos a tirinha. Agora vamos pro gibi do Chico Bento de número 73 pra guardar as coisas na cachola. Na capa a gente tem o Chico Bento deitado na cama, se imaginando formado. E aqui do lado da cama tem o Zé Lelé e a Rosinha, cada um segurando um livro. E abrindo a capa, o Hiro e a Maria Cafufa, eu acho que esse que é o nome dela, cada um também segurando um livro. A história começa com 2 duendes voando em beija-flores, até que eles batem sem querer num travesseiro que estava no varal do Chico Bento, deixando alguns pó mágicos naquela peça de roupa. Então, quando a mãe do Chico Bento vai colocar a fronha do travesseiro do Chico Bento, ela não tá esperando que nada aconteça, pra ela tá tudo normal. E perto dali, o Chico Bento estava estudando para a prova de geografia, e um dos métodos que ele tem também é dormir com um livro debaixo do travesseiro. E é isso que ele faz. Só que ele não sabe que o travesseiro tá com aquele pozinho mágico dos duendes. Tanto que ele dorme e nem jantou ainda. E a gente descobre que ele absorveu toda a matéria da prova.
por conta daquele pozinho mágico dos duendes. Enquanto vai acontecendo as outras provas, das outras matérias, ele vai usando o mesmo método de dormir com um livro debaixo do travesseiro. Só que o Chico Bento fala que não vai mais fazer prova e nem vai mais ir pra escola, porque ele já aprendeu tudo. Até que no dia seguinte, os pais do Chico Bento vão acordar ele e ele fala que não vai pra escola. E eles falam que ele vai sim, e ele acaba indo. E a gente descobre que a senhorita Marocas acabou se afastando da escola e tem uma professora substituta no lugar dela. Os alunos vão até a casa da professora Marocas e perguntam por que ela não tá mais dando aula. E ela diz que perdeu a motivação, porque não tem razão de dar aula se os alunos não têm interesse em assistir. Mas no fim ela volta e a gente descobre que a magia do travesseiro vai acabar, já que a mãe do Chico Bento lavou a fronha de novo. Chico Bento e Zé Lelé em A Bola que Vê Tudo, em que o Zé Lelé usa uma bolinha de gude pra ser sua bolinha de cristal e adivinhar o futuro de tudo que vai acontecer ali na Vila Abobrinha. Até que essa bolinha dá muitos problemas, como por exemplo, cai na cabeça da Rosinha, depois um macaquinho rouba ela, e no fim ele prefere trocar a bolinha de cristal por cartas. Piteco em Desenhos. É uma história sem falas. Aqui temos também a Máscara de Carnaval, que é do Chico Bento, por estar no gibi do Chico Bento, seguindo os mesmos padrões das outras máscaras. E enfim, os passatempos. Dona Marocas em Muita Fome, em que vários alunos aparecem ali na casa dela entregando algumas comidas, como por exemplo um bolo, um doce de abóbora, torta de palmito, pão de queijo, torta de sardinha, pamonhas, goiabas. E ela decide fazer um lanche coletivo com os alunos, porque sozinha ela não ia conseguir comer tudo. Jotalhão, vem zoar com a gente, em que os filhos do Coelho Caolho chamam o Jotalhão pra brincar com eles. Só que o Jotalhão é muito forte e ele não se dá conta disso. E as brincadeiras acabam dando errado por isso. Mas as crianças gostam disso, mas o Jotalhão prefere não usar mais a força e usar sua barriga de trampolim. Depois uma historinha do Chico Bento com o Zé da Roça. E por fim, a tirinha. Agora vamos para o gibi da Turma da Mônica de número 73, marca registrada. Que na capa a gente tem a Milena com alguma dúvida aqui no centro, enquanto a Magali, o Cascão, o Cebolinha e a Mônica estão ali, acho que tentando animar ela. E abrindo a revista, a gente vê que o Franjinha tá com um dos seus experimentos e o Jeremias tá com um dos seus bonés. A história começa com uma conversa entre a Magali e a Milena, onde a Milena fala que não sabe qual é a marca registrada dela. Aí a Magali pergunta o que é uma marca registrada. E a Milena diz que é uma coisa que faz você ser você. E a Milena dá um exemplo, que pra Magali é a comida. Quando alguém pensa na Magali, pensa em melancia. Quando pensa no Cascão, começam a falar de água. A Mônica tem super força, o Cebolinha tem uns planos infalíveis. Mas e a Milena? E a Magali fala, o lacinho. Aí a Milena fala que o lacinho não vale, porque o lacinho é um acessório. Ele não fala pro mundo quem ela é. Até que a Magali fala que vai pegar uma prancheta pra testar várias coisas que a Milena pode fazer pra que uma dessas coisas vire sua marca registrada. A primeira é comida, só que comida já é a marca registrada da Magali. Depois, medo de água, só que medo de água já é a marca registrada do Cascão. Depois, bolar planos infalíveis, só que isso já é a marca registrada do Cebolinha. E depois, super força, só que essa já é a marca registrada da Mônica. Depois ela testa com o Franjinha, com o Chaveco, com o Jeremias, com a Denise. E ela desiste, ela pensa que ela nunca vai ter uma marca registrada. Até que ela encontra a mãe dela e fala sobre o que ela estava fazendo o dia todo, que era procurar uma marca registrada. Ela só tem esse lacinho e o resto é tudo sem graça. E a mãe dela concorda. Quando, por exemplo, ela fez uma festa surpresa pro pai dela sem ajuda de ninguém, que foi muito sem graça. Quando ajudou um cachorrinho machucado que ela encontrou na rua, que nossa, foi super sem graça. E a Milena entendeu o recado, que ela não vai deixar de ser especial só porque não tem uma marca registrada, porque ela já é muito mais do que suficiente. Marina em Uma Nova Cor, em que ela pinta primeiro uma árvore, depois pinta raios solares e vai formando uma paisagem, só que ela sempre acha que tá faltando alguma cor ali. Até que ela decide colocar a Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão no quadro que ela tava pintando. Zé Vampir em Alvorada dos Vampiros, que ele tá ali conversando com o Muminho sobre o último capítulo da saga Alvorada dos Vampiros. E no final ele assusta alguns humanos. Depois a gente tem a Máscara, que no gibi da Turma da Mônica a máscara é da Milena. Temos os passatempos.
Rolo em Filme do Meu Tempo, em que ele tá assistindo ali televisão com o pai dele, e o pai dele fala que quer assistir um filme da época dele. O Rolo decide fazer uma pipoca, e no fim, eles decidem assistir um filme do tempo do Rolo, só que o pai dele não consegue assistir porque os efeitos especiais são muito realistas. Panda em Varinha de Condão. O Panda é o bichinho de pelúcia que fala da Maria Cebolinha. Uma história da Alminha chamada Idade. Mostarda e Bidu em Parceiros de Aventuras. Mostarda, pra quem não sabe, é a gatinha da Milena. Ela é nova no bairro do Limoeiro, então ela ainda tá aprendendo como são as coisas por lá. E como a Milena e o Franjinha são muito amigos, consequentemente o Bidu e a Mostarda também se tornaram grandes amigos. E depois temos a Tirinha. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado de ver essas revistas um pouco mais de perto. Entre essas revistas, as que eu mais gostei foram a da Magali, que é o Dudu das Neves com a bruxa que não era tão má assim, e o Dia da Mosquinha Corajosa, que é a revista do Cascão. E acho que vocês perceberam aqui que eu tô usando, agora sim eu vou estar usando, né? A máscara do Chico Bento, olha só. Eu não gostei. Eu tô conseguindo enxergar só com um olho, se eu fosse seguir esse recorte de olho da máscara. E ela fica assim. Vocês usariam essa máscara no carnaval? Eu acho que atrapalharia a visão de vocês, porque eu não tô conseguindo enxergar direito. Às vezes, se for o rosto de uma criança, não vai ficar tão ruim. Mas eu achei ruim que não veio um elástico, não veio um barbante pra amarrar a máscara. Você tem que se virar nessa parte. Tanto que eu tô aqui com o meu barbante, ó. Eu nem cortei nem nada, que eu não vou usar essa máscara mesmo, então eu coloquei aqui. Depois eu tiro o barbante, enrolo de novo. Ficou assim, peguei a do Chico Bento pra testar e ficou assim. Fica até meio assustador, né? Então, gente, é com isso que eu deixo vocês. Muito obrigado pra você que me assistiu até aqui. Tchau e até o próximo vídeo.